Olá, retornando aí da nossa quarta aula, segunda parte da quarta aula, onde nós estamos falando aí um pouquinho sobre a divisão da alma e do espírito. E é interessante que desde o momento em que Adão pecou, Adão comeu do fruto proibido, o espírito morreu, né? E o corpo físico começou um processo degenerativo de morte. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comerdes, certamente morrerás. É óbvio que o espírito morreu instantaneamente, porque na virada do dia, quando Deus veio passear no jardim, eles já tiveram medo. Por quê? Porque o espírito se afastou de Deus, né? Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder abençoar, e nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas vossos pecados, vossa iniquidade, desobediência, separou o homem de Deus, né? Só que aí começou um processo degenerativo de morte, e o salário do pecado é a morte. Morte agora física. A primeira foi a morte espiritual. Se não tratarmos da morte espiritual em vida, vamos para a morte eterna. Se não recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, em nenhum outro há salvação dado entre os homens. Se não tratarmos da nossa questão da morte espiritual em vida, aí vamos para a morte eterna. Mas, a saber, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o restou dos mortos, será salvo. Então, na verdade, a partir de então a gente vê uma linguagem metafórica em diversos exemplos bíblicos da alma, do espírito, do corpo, das decisões. Quem agora fica dominando é a alma, e todo homem dominado pela alma vai ser uma natureza carnal. Todo corpo dominado pela alma vai ser uma natureza carnal. E aí então você vê que Adão e Eva têm dois filhos, nasce Caim, nasce Abel. Abel faz uma oferta agradável ao Senhor e Caim fica com ciúmes, inveja, entrega resto a Deus e ainda vai brigar com o irmão e mata o irmão, né? Por quê? Porque a linhagem de Caim deixou a alma prevalecer. A linhagem de Caim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então toda a linhagem de Caim você vai ver feitos, obras da carne, da própria força. Abel fez uma oferta agradável ao Senhor, mas morreu, e aí então ficou sem buscar ao Senhor, né? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. E aí você observa que nasce Sete. Quando nasce Sete, Sete vai ter uma linhagem que tornou a buscar ao Senhor, voltou a buscar ao Senhor, e aí dividiu uma dualidade. Dessa linhagem de Sete é justamente que vai vir Noé. Noé destrói todas as coisas e agora todo mundo passa a ser descendente de Noé. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, aonde Cã descobre a nudez do pai, elege a linhagem do mal de novo, define a dualidade de novo, o bem e o mal. Da linhagem do bem agora vai vir aí Abraão. E Abraão, na verdade, é uma típica representação, simbolismo da alma e do espírito e da carne. É interessante a gente observar. Lá no Éden, Deus falava com Adão, então Adão representa o espírito, aonde Deus fala. A serpente falava com Eva, Eva representa a alma, porque a serpente sempre fala na alma. Deus sempre fala no espírito, a serpente sempre fala na alma. Interessante que Deus falava com Adão, representando o espírito, mas a serpente falava com Eva, representando a alma. E aí ela toma a decisão, toma do fruto, come e dá para o seu marido. E aí os dois pecam. Mas em Abraão também não é diferente. Deus falou com Abraão: tu terás um filho e será pai de muitas nações. Interessante a gente observar então que por Deus falar com Abraão, ele representa o espírito. Agora Sara representa a alma. E a sugestão humana, o jeitinho que a alma tenta dar para fazer cumprir a palavra de Deus, foi desobediência, né? Deus tinha falado que daria um filho para ele e Sara convence ele. Não, acho que Deus falou com você, não falou comigo. Deus falou que o filho seria seu, não meu. Então, na verdade, deita com uma escrava, deita com uma serva, deita com Agar. Então a gente vê que Abraão representa o espírito, Sara representa a alma. Só que Agar representa a carne, os desejos da carne. É óbvio que Abraão queria um filho, é óbvio que Sara queria ser mãe,
mas ela vai tentar pela força humana, ela vai tentar pelo raciocínio, intelecto humano, pela alma, e coloca Agar à disposição de Abraão. Abraão se deita com Agar, representando desejos da carne. E a hora que Abraão, o espírito, representando o espírito, se deita com Agar, os desejos da carne, aí na verdade ele vai gerar obras da carne, Ismael. Olha que interessante, que paralelo interessante. Vou voltar. Abraão representa o espírito, Sara representa a alma. Sara sugere a Abraão que ele se deite com Agar, desejos da carne. Tenha um filho com Agar, com a minha serva, com a minha escrava. Abraão se deita com Agar, que representa os desejos da carne, e gera as obras da carne. Gera as obras da carne e gera Ismael. Então Ismael representa as obras da carne, que no nome no original significa jumento selvagem. E como é difícil trabalhar, pastorear um jumento, ainda mais sendo selvagem. Agora, Ismael foi gerado através da alma, através da sugestão de Sarai, gerado na alma. A alma muitas vezes é rebelde, a alma muitas vezes vai na sua própria força, a alma muitas vezes quer achar jeitinhos humanos para poder fazer. Passam-se anos e anos e anos e de repente Deus diz a Abraão, não, Abraão, não era assim, eu falei que te daria um filho de você com Sara, você e a aliança. Mas Senhor, eu já estou com quase 100 anos e Sara já está com quase 90, vou te dar um filho. Sara riu. Olha, na verdade seu nome vai ser mudado de Sarai para Sara, porque agora representa uma Sara submissa. Agora a alma subjuga, a alma se submete à palavra de Deus, à vontade de Deus. Deus renova Abraão, renova o ventre de Sara, e agora a alma submissa a Abraão, ele gera fruto do Espírito. Ele gera a consequência, pelo fruto conhecereis. E aí Isaac nasce como filho da promessa, como fruto do Espírito. Deus quer lidar conosco tratando da alma, subjugando a alma para baixo do espírito, colocando a alma no devido lugar. Quando nós distinguimos o que é do espírito e o que é da alma, a alma tem que estar submissa. Quem tem ansiedade, quem tem desespero, quem tem depressão é a alma. E ela tem que se submeter ao espírito. A hora que Sara, representando Sarai, era rebelde, a alma ansiosa. Sara é a alma submissa, debaixo da ordem do Espírito de Deus. Vocês dois, Abraão e Sara, terão filho. Eles geram então o filho da promessa, o fruto do Espírito, geram a vontade de Deus. Deus lida conosco na esfera da alma para tirar Agar de nós. Quando nasce o menino, Agar tem que ser mandada embora. Quando nasce Isaac, Ismael zombra. Por quê? Porque é obras da carne. E aí então ela vai falar com Sara, vai falar com Abraão. Olha, manda essa mulher embora, não aguento mais. Quem sugeriu foi você, então você que mande. A alma tem que mandar embora. A alma tem que se mortificar. Agar sempre foge quando ela é colocada em pressão. A alma sempre procura subterfúgios quando colocada sob pressão. A alma rebelde, ela gera Ismaéis, jumento selvagem, Ismael, jumentos teimosos. A alma submissa ao Espírito, ela gera fruto do Espírito, Isaac. Então é muito interessante. O texto é um pouco longo, mas vale a pena a gente ler Gênesis 12 a 15, capítulo 12, 13, 14, 15, desde a chamada de Abrão até a transformação, até esse momento onde a alma entra nessa posição subjugada. Então acompanha comigo a leitura, Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão
como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Deus não tinha mandado ele levar Ló, ele levou por conta. Sai da tua terra, separação, divisão. Sai da tua terra, da casa de teus pais, dos teus familiares. Vai para a terra que te mostrarei. Como o Senhor lhe tinha dito, porém, Ló foi com ele. Era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã. Saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abrão desce ao Egito. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-se diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizestes? Por que me não disseste que ela era tua mulher? Por que dissestes é minha irmã? De maneira que houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões e a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo que tinha. Você vê que ele desce ao Egito sem direção de Deus, Deus não tinha mandado ele para o Egito, no Egito ele tem que mentir, tem que falar coisas erradas, ele entrega para ele poder prosperar desse jeito. Sarai ficou alguns anos, um tempo lá na casa de Faraó, no palácio de Faraó. Agora ver capítulo 13, Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão, agora por outro lado, Sarai tinha aqui 65 anos, 65 anos. Abrão tinha 75, Sarai 65, então aí você observa que ele mente justamente porque ela é bonita, formosa à vista, e não queria ali que eles matassem ele para ficar com ela. Capítulo 13. Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Abrão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti?
Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló estendeu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti, à tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então Abrão, na verdade, creu, recebe a promessa mais uma vez, mas ele recebe a promessa a hora que Ló se separa dele, a hora que há essa divisão, essa separação. Assim como Abrão representava o espírito, Ló representava a alma, a carne. Enquanto Ló estava junto com ele tinha venda nos olhos, porque Ló representa venda nos olhos. Capítulo 14. A guerra de 4 reis contra 5. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioaque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos esses ajuntaram no vale de Sidim, que é do mar de Sal, Mar Morto, né? 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas no 13º ano rebelaram-se, e ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Enins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em En-Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioaque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e de todo o seu mantimento, e foram-se. Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, que ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, no caso sobrinho, Ló, né? Armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu a Dan. Só os criados, só os funcionários que nasceram na fazenda foram 318. Ele pega esses 318, imagina o tamanho das terras, o tamanho da fazenda que Abrão tinha. Dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Tornou-se a trazer toda a fazenda e tornou a trazer também Ló. Só que agora Ló vem submisso. Agora essa alma vem submissa, vem como servo de Abraão, porque Abraão conquistou. Ló, seu irmão,
e a sua fazenda, também as suas mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoou Abrão, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, os elementos da aliança, os elementos da ceia, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou-o e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo a Melquisedeque. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram. Aner, Escol, Manre, esses que tomem a sua parte. Capítulo 15. É interessante que, enquanto Ló estava na mesma posição, Deus não podia fazer nada. Ló precisou sair, se separar, dividir Merismar, a alma do espírito. Abrão representando o espírito, Ló a alma. Enquanto estava no mesmo nível, Abrão não podia herdar a promessa. Rompeu, separou. Mas a hora que ele volta submisso a Abrão. A hora que ele volta como servo. Ele volta exatamente na posição correta. É isso que acontece com a alma e o espírito. Quando estiverem no mesmo patamar, no mesmo nível, Deus não pode fazer. Quando você subjuga, aí Deus começa a agir. Então agora ele volta já na posição submissa. Mas aí Deus fala ao espírito, Abrão. O diabo vai falar à alma, representando aqui por Saura. Capítulo 15. Depois destas coisas, depois disso tudo que aconteceu, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este Eliezer Damasceno não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Ele já tinha falado lá atrás: eu farei a tua semente como pó da terra. Agora ele está falando: olha para as estrelas dos céus e assim será a tua descendência, se pudelas contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Creu ele no Senhor, e foi-lhe isso imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Disse-lhe: toma então uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Veja que Deus só falou com ele depois que ele dizimou. O dízimo libera a palavra de Deus. Trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Mantimento é palavra. Quando você é fiel na obediência do dízimo, que é princípio, não é lei. Abraão viveu 500 anos antes da lei e já dizimava. Então é princípio, não é lei. Quando Abraão dizimou, Deus falou com ele. Quando Deus falou com ele, aí ele fala: como eu vou saber que eu hei de herdar? Me separa uma oferta. Então, o dízimo é a obediência que libera a palavra de Deus, mas a oferta é a garantia. Veja, trouxe então todos esses animais, partiu-os pelo meio, pôs cada parte uma frente à outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Quando você faz uma oferta, você tem que aprender a enxotar a ave de rapina. Abraão, porém, as enxotava. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que em grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é tua. Deus estava profetizando que a descendência dele iria para o Egito. Servi-lo-ão e afligi-los-ão 400 anos. Deus já falou o tempo até que eles ficariam no Egito. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração
tornará para cá, para essa terra de Canaã, essa terra prometida, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Ou seja, eu ainda não encheu a medida da justiça, do juízo sobre os egípcios. Quando se encher, eu julgo eles, tirando vocês daquela terra. Deus faz um pacto, uma aliança com Abraão. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por entre aquelas metades. Uma tocha de fogo representando a aliança. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto, um pacto, uma aliança, um juramento com Abraão, dizendo: à tua semente, à tua descendência, eu tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Tudo isso Deus tinha prometido que daria. Bom, primeiro ele sai da terra que Deus tinha ordenado que saísse, mas cumpre parcialmente. Leva Ló, que não deveria ter levado. Então, quando nós observamos do capítulo 12 a 15, Abraão precisava ser merismado, Abraão precisava ser dividido. Abraão, no original da palavra, significa pai exaltado. Porém, a gente vê um homem sanguíneo, com uma alma forte. Deus fala com ele aos 75 anos, tendo um encontro tremendo com Deus. Deus se revela a ele no meio de um povo politeísta que servia a diversos deuses. O pai de Abraão, Terá, era fabricante de deuses. E Deus diz: abandona tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus lhe faz uma promessa. Não era para ele levar Ló, ele leva Ló consigo, ele não deixou sua parentela. Ló significa venda nos olhos. Sempre que ele esteve com Ló, ele teve problema. Sempre que Ló estava junto, de igual para igual, ele teve problema. Teve muitos problemas, até que os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão, e ele falou: olha, não dá mais para a gente andar junto. Merismos, divisão, separação. Para ter paz e não perder a amizade de tio e sobrinho, se separa. Escolhe o lado que você quiser. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa. Abraão, alma, escolhe pelo que a vista vê. Viu um local próspero, aparentemente movimentado, capital, metrópole, Sodoma e Gomorra, e vai morar ali perto. Agora, para ter paz e continuar caminhando com o Senhor, eles precisaram se separar. Os parentes de Abraão só deram trabalho. Se separa, vai perto de Sodoma e Gomorra. Perto de Sodoma e Gomorra, chega a notícia para Abraão que o sobrinho tinha sido sequestrado. Ele, seu gado, sua fazenda, seus carneiros, seus bois, enfim, a esposa, os filhos. E aí o que acontece? Abraão pega os 318 nascidos na sua casa para ir resgatar o sobrinho. E resgatar com todo despojo, resgatar e tomar tudo de volta. Mas, na verdade, essa situação serviu para separar e colocar a alma na posição correta. Colocar Ló subjugado, como servo, não mais no mesmo nível, não mais no mesmo patamar. Abraão representa o espírito, porque Deus falava com ele, e Ló representa a alma aqui. E agora a alma não pode estar no mesmo nível, ela tem que estar submissa. Quando ele resgata, então ela se submete. E aí no capítulo 15, nós vemos aí que ele tinha acabado de dizimar, de ofertar, ele tinha acabado de dizimar o sacerdote Melquisedeque, que significa rei de Salém, que ele considerava cobertura, sacerdote do Deus Altíssimo. E ele agora questiona, porque Deus aparece a ele novamente e fala: você vai ter um filho, a tua herança, tua herdade vai possuir essa terra. Mas como, Senhor? Eu já estou velho, avançado em idades, vou te dar um filho. Só que Deus tem que merismar de novo, Deus tem que separar de novo. Por quê? Porque agora ele está com uma idade já avançada, agora ele já está aí, passaram-se alguns anos, e agora como vai possuir essa grande nação? Como se dará isso? E Deus fala: faz uma oferta, separa para mim alguns animais, parte ao meio, aparece uma tocha de fogo, rodeia as duas metades, representando o símbolo da aliança, o símbolo 8.
Então o Senhor faz uma aliança de sangue ali, o sangue inocente vertido e a tocha de fogo. Não passe, Abraão. Por quê? Porque quem passava pelas duas metades estava dizendo: se eu não cumprir essa palavra, eu seja morto como esses animais. Deus sabia que Abraão não podia cumprir. Então Deus disse, Deus poupou: não passa, Abraão, deixa que eu passe sozinho, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Uma aliança, para se estabelecer, sempre é necessário que haja duas partes. E quando se estabelece uma aliança, tem direitos e deveres, direitos e obrigações. A aliança é um contrato feito entre duas partes. Já tivemos a matéria aliança de sangue. De um lado está Deus, do outro lado está Abrão. No meio dos dois está o animal de sacrifício, partido ao meio, um frente ao outro, merismo, separado, repartido. O sinal de Deus, uma tocha de fogo rodeia os animais. Mas a ave de rapina vem e tenta comer do sacrifício e Abraão tem que enxotar a ave de rapina. Sempre que entramos em aliança com o Senhor, o diabo vai lançar aves de rapina, que temos autoridade no nome de Jesus para poder expulsar toda a ave de rapina. Quando duas pessoas faziam aliança, normalmente elas faziam por essa forma. Partiam um animal no meio, colocavam em duas partes e andavam entre as duas metades, fazendo um juramento. Aquele que quebrar esse juramento seja morto como este animal. Deus não permite Abraão passar, porque Deus sabia que Abraão era homem, era carne. Deus sabia que, na verdade, ele não teria o que oferecer. Deus entrando em aliança, aquele que não tem nada para oferecer, recebe tudo daquele que é o Todo-Poderoso. É Deus que ia fazer todas as coisas. E Abraão não tem nada para entregar, nada para oferecer. Mas, como Deus passou sozinho na tocha, representa, se Deus quebrasse o pacto, ele seria morto. Como é impossível Deus quebrar o seu pacto, é impossível Deus quebrar a sua aliança. Então, na verdade, tudo aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. A importância de entendermos os princípios da palavra de Deus. O único que passou pelas duas metades foi Deus através da tocha de fogo. A partir desse momento, ele tem ciência de que ele vai herdar, mas ele ainda não sabe como que ele vai herdar. E aí ele começa a dar ouvidos às sugestões da alma de novo, só que agora as sugestões de Sarai. Agora as sugestões da esposa. Olha, Deus falou que vamos ter o filho. Como? Eu já estou velha. Como? Eu já estou avançada em idade. Deus precisa que eu aceite o pacto, que eu aceite a aliança. E eu só posso aceitar o pacto e a aliança pela fé. Eu só posso receber pela fé. Então, no teor da aliança, a aliança não se rompe, não se pode romper o contrato. Por quê? Quem passou pelo meio dos animais foi o próprio Deus, e ele jamais quebra a sua aliança. Assim é a nossa aliança com Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós que não tínhamos nada a oferecer, entramos em aliança com aquele que tinha tudo para oferecer. Como o louvor de Marquinhos Gomes que diz, para ser abençoado não precisa pagar promessa. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória agora é certa. Jesus celebra a aliança e ele explica, este cálice, este é o meu sangue que é dado por vós. Nessa aliança onde aquele que não tinha nada, nós entramos, e aquele que tinha tudo, o próprio Deus, para afirmar essa aliança. Gênesis capítulo 16, a continuação dessa história. Ló agora já está subjugado, Ló agora já está na posição correta, e agora Deus renova a promessa que vai dar um filho. Abraão não sabe como, começa a dar ouvidos à sua esposa. Agar é dada por mulher a Abraão. Ora, Sarai, a mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E veja que ele se deita com a egípcia, e depois a descendência dele vai ser escravo no Egito. Pela brecha, pela legalidade, eles dariam a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A descendência dele fica 400 anos no Egito por causa do pecado aqui, por causa dessa precipitação. Sarai, que representa a alma, disse a Abrão, que representa o espírito, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela.
e ouviu Abrão a voz de Sarai. Sempre que o espírito deixa a carne prevalecer, gera jumento selvagem. Sempre que o espírito deixa a carne prevalecer, gera obras da carne. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ele entrou a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Quando ela viu que engravidou, começou a desprezar Sarai. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. Afligiu a Sarai e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a chamou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosas que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Ruí. Eis que está em Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera de Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Então, olha, veja só. Eles estão morando 10 anos já em Canaã. Quando Deus falou com ele, ele tinha 75. Passam-se agora 10. Agar concebe, 11 então, 9 meses de espera. 11, ele está com 86 agora. E aí a gente observa o quê? Quando ela estava grávida, ela começou a desfazer de Sarai. Sarai pôs ela para fora, ainda grávida. Abraão falou: isso foi sugestão sua, coisa da alma, você que resolva. Aqui nós observamos algumas coisas aí, alguns princípios. Sarai vê que a promessa não estava se cumprindo, então ela começa a buscar planos humanos, começa a buscar sugestões humanas da alma. Todo plano da alma é precipitação. Todo plano da carne é uma concepção humana. Não era o plano de Deus. Parecia algo perfeito, mas não era. Nós já vamos voltar e ler capítulo 17, mas antes nós vamos para Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, porque é muito interessante nós observarmos. O Antigo Testamento é sombra em todas as coisas. E olha o que Paulo vai falar aos irmãos de Gálatas 4, de 19 a 31. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Sara e Agar são uma alegoria de 2 concertos. São uma alegoria de 2 alianças. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, Ismael. Mas o que era da livre nasceu por promessa. Nasceu segundo a carne, sugestão da alma, sugestão de Sara. Mas o que era da livre nasceu por promessa. O que se entende por alegoria? Porque esses são 2 concertos. Um no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é de Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe,
pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que não tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Aqui nós vamos ver Sarai. Sarai, no original da palavra, significa contenciosa. Contenciosa. Sempre dando um jeitinho para resolver o problema da promessa que não se cumpria. Sarai colocou Agar, a escrava, a lei, a carne, a sugestão da alma, no circuito e trouxe tanto problema que ela, Agar, fugiu na hora da pressão. A carne sempre foge na hora da pressão e não se humilhou diante de Sarai. E aí nós observamos que é sempre assim, na hora da pressão a carne foge, não se humilha à vontade de Deus, não se submete ao Espírito. Agar egípcia, Egito sempre representa costumes do mundo, coisas da carne. Era costume oriental naquela época, se a mulher não tivesse filho, era cultura deles, cultura oriental, que a mulher poderia pegar uma das suas escravas, uma das suas servas e colocar à disposição do marido, como se fosse hoje um tipo de barriga de aluguel. Agora, tudo que é plano da alma, o prejuízo é grande. Tudo que é plano da alma tem falhas. Tudo que é plano da alma dá prejuízo, é complicado. Agora, o plano de Deus não tem falhas. E quando as coisas começam a dar errado, a alma sempre coloca a culpa em Deus. Quando ela foge, Deus fala com ela. O batismo no fogo é diferente do batismo do sofrimento. O batismo no fogo é para queimar o pecado, queimar as impurezas, queimar a palha, queimar o que desagrada ao Senhor. Jesus não fez nada de errado, por isso é Ele que batizará com fogo. Agora, ele não tinha o que queimar nele, ele não tinha o que desfazer na vida dele, mas ele tinha que alinhar a vontade. Então você não vai ver Jesus passando pelo batismo no fogo, porque Ele que é o batizador, mas você vai ver Jesus passando no sofrimento. Por quê? Porque a alma, quando ele estava em carne e sangue, a alma precisava ser alinhada. Eu não quero, Senhor, passar pela cruz. Ele fez essa oração 3 vezes, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que Jesus fez? Subjugou, submeteu. Ao invés de fugir na pressão da alma, ele submeteu a alma ao Espírito. Ao invés de, quando pressionada, espichar, quando pressionada, fugir, ele submeteu. Jó é um exemplo típico de batismo no sofrimento. Ele não pecou e não atribuiu a Deus coisa alguma. Mas ele tinha medo, foi a brecha que ele abriu. Agora nós vemos Agar sendo pressionada, ela foge. Deus queria um relacionamento e ele estava fazendo, na verdade, um alinhamento. Ele estava fazendo justamente que as obras da carne fossem colocadas na posição correta. E não por causa da precipitação, mas por causa das obras, do fruto que gerou. E alinhar a vontade de Deus, nós temos que matar a vontade da carne. E aí então tem que subjugar, tem que colocar debaixo de. A vontade de Deus tem que prevalecer. E ela só vai prevalecer quando nós deixarmos o Espírito do Senhor agir na nossa vida e sobressair na nossa história. Hoje nós vamos encerrar aqui, amanhã a gente continua falando sobre o princípio Isaque e Ismael, a importância de nós colocarmos cada coisa no seu devido lugar. Pai de amor e Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos a revelação da tua palavra,
Que a cada dia possamos viver o Teu milagre, o Teu livramento, Senhor. Ensina-nos a mortificar a carne e a fortalecermos o Espírito. Que possamos dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que possamos a cada dia deixar o Espírito prevalecer e a carne subjugada, Pai. Perdoa-nos, purifica-nos, santifica-nos e alinha-nos segundo a Tua vontade, no nome precioso de Jesus. Que Deus te abençoe e persevera firme. Até a próxima aula, no nome de Jesus.